Meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria estar mais uma vez com vocês nessa comunidade paroquial de Nossa Senhora da Penha em Maranguape, celebrando o aniversário da existência da própria comunidade. Porque celebrar a paróquia significa isso, celebrar aquela comunidade que os nossos antepassados formavam quando iniciaram uma comunidade de cristãos em Maranguape. E é isso que nós celebramos, a nossa origem. E a nossa origem vem de onde? Vem da obra de Deus. A nossa origem física, a nossa origem pessoal, vem da obra de Deus Criador. Tudo que existe no mundo não existe por acaso, nem por si mesmo. Mas nós todos viemos de Deus, de um querer de Deus. E esse querer de Deus nos faz fisicamente existir, mas existir espiritualmente, porque nós somos seres humanos, dentro de toda a criação de Deus, que carregamos esse dom, o dom de sermos materiais e espirituais. Por isso Deus nos fez, e como diz a palavra de Deus, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas esse criar a sua imagem e a sua semelhança não é uma coisa do passado, é o que tem de ser e o que será. Apesar de que com essa imagem e semelhança de Deus, o ser humano há muito, muito tempo no início, tomou uma atitude que desviou o caminho. Deus criou os primeiros pais, para que daí nascesse toda a humanidade, e dessa humanidade fossem herdeiros desse dom de Deus, sermos imagem e semelhança de Deus. Mas nós olhamos o nosso mundo, e aquilo que é real, o que nós vivemos, e nós vemos um espelho da primeira leitura de hoje. A primeira leitura, o profeta Jeremias fala como vivia o povo de Deus antes de Jesus, depois de ter recebido de Deus tantas coisas boas. Sua existência, seus pais, seus avós, desde o início, tenham recebido de Deus o conhecimento de Deus, enquanto Deus verdadeiro, enquanto tantos povos no mundo foram atrás de criar deuses conforme sua imaginação. Mas o verdadeiro Deus se revelou aos pais, a Abraão, Isaque, Jacó e aos seus filhos como um Deus único, que não tem nem nome, porque o nome é aquilo que a gente dá para reconhecer uma coisa. E quem é que pode dar o nome porque conhece totalmente Deus? Ninguém. Por isso o povo de Deus nem nome dá, dizia Deus, dizia o maior, o Criador, o Altíssimo, mas um nome para dizer, esse nome faz ele ser diferente dos outros? Não. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de conhecer Deus totalmente. Se tivéssemos, seríamos Deus, na mesma medida dele. Mas ele nos fez sua imagem e semelhança, com a capacidade de receber dele o amor com que ele nos cria e desenvolver esse amor na convivência com todos. Por isso, já desde o início, Deus não fez as pessoas isoladas umas das outras, cada uma nascendo de um pé de abóbora. Não, com pai e mãe, homem e mulher, imagem de relacionamento, de união, no qual Deus se manifesta criando cada criatura. E é por isso que, desviando disto, a humanidade cai no erro, e caindo no erro, vive toda a doença, o sofrimento, tudo aquilo que é negativo, que vai existir no mundo, mas que não vem do Criador. O Criador é só verdade e amor, por isso não pode vir dele mentira e ódio. Vem da falta da sabedoria e do amor. Faltou Deus, faltou a imagem e a semelhança
na criatura que carrega essa imagem e semelhança, mas deixa de vivê-la. E aí é aquilo que se chama de pecado. É incurável a tua ferida, maligna a tua chaga, diz a palavra de Deus pelo profeta Jeremias, explicando o que acontece no seu povo, no mundo. É uma chaga, uma ferida incurável, maligna, a da maldade do coração humano. A divisão, o querer ser mais que os outros, o se aproveitar dos outros, o pisar nos outros, o matar uns aos outros, usar uns aos outros, ao invés de se amar, se unir e juntos com Deus cuidar e criar de toda a harmonia da união que existe na criação de Deus. Não há quem conheça o teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Quem é que com a sua própria capacidade consegue vencer todos os defeitos que tem? Quem é que só com a sua capacidade humana, material, inteligência, consegue vencer todos os pensamentos errados, todos os entendimentos errados? Ninguém. Não tem cicatrização. É uma ferida aberta. Geração por geração. Geração por geração. Mas Deus não nos abandonou. A sua humanidade em nós é vida. E Ele vem restaurar essa vida. A palavra do profeta ainda diz, olhando o povo de Deus, que conhecia o Deus verdadeiro e até os seus mandamentos que Ele deu. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuraram mais. Eu te causei uma ferida como se fosses inimigo, como um castigo cruel, por causa do grande número de maldades que te fez endurecer o coração. Por que é que a maldade existe no mundo? Aquilo que a gente chama de Deus que castiga, Deus não castiga ninguém. O que é? É a consequência das grandes maldades que fez endurecer o teu coração. Deus não faz a maldade para a gente praticar maldade. A maldade existe porque, endurecendo o coração, é as consequências. Se fechou ao amor de Deus, então ninguém dá o que não tem. Não dá amor porque não tem. Deveria ter, porque é criado para ser imagem e semelhança do amor de Deus. Mas Deus não abandona. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão de suas moradas. A cidade ressuscitará das suas ruínas. Como é que Deus diz? Eu vou mudar isso. Mas vocês vão também me ajudar. Como desde o começo Deus queria que o homem e a mulher ajudassem junto com Deus. Não porque Deus precisa de ajuda, mas porque Ele queria que as pessoas, as suas criaturas amadas, sentissem a força do poder de Deus nelas, gerando filhos, cuidando da criação, fazendo junto com Deus surgir sempre o novo. O novo, cada pessoa nova que nasce é diferente de todas as que já nasceram. De onde vem essa diferença? Do pai e da mãe simplesmente? Não, porque o pai e a mãe nem sabem quem é que vai ser aquele que está gerando. Nem sabe, Deus é que sabe. E Ele então quer reconstruir a cidade. E como Ele vai fazer isso? A cidade ressurgirá das suas ruínas, e a fortaleza terá lugar para suas fundações, e de lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, e eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, e eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como deveria ser desde outrora. A sua comunidade estável na minha presença. Estável sempre na presença de Deus. É interessante.
Quando nós queremos ver como é o nosso rosto, a gente entra na presença do espelho. Se nós queremos dizer como nós somos nós temos que olhar para onde é o espelho que nos criou na sua imagem. Olhar para Deus. Se não olhamos para Deus, nós não sabemos quem nós somos. Pelo contrário, se desvia. Essa primeira leitura recebe de Jesus um ensinamento novo que nós ouvimos no Evangelho. Até cantamos, unindo a primeira leitura com o Evangelho, o Senhor olhou a terra do alto céu. Não é por acaso que a gente cantou isso depois de uma leitura dessa e o que Jesus vai ensinar no Evangelho. O Senhor olhou a terra do alto céu. O céu é muito alto, a terra é muito chã. Mas Ele olhou. E olhou como? Aí nós vemos Jesus no Evangelho. Depois que a multidão tinha comido os pães que Jesus multiplicou e tinha saciado mais de 5.000 homens, e sem contar mulher e criança, Jesus mandou que os discípulos entrassem numa barca, seguissem na sua frente para o outro lado do mar, enquanto Ele despedia as multidões. E ali, Jesus vai subir no monte, vai rezar com o Pai. Chega a noite e Jesus continuava lá sozinho, a barca ia longe. Pelas 3 da manhã, Jesus foi andando em cima do mar, em cima das águas. Quando os discípulos o avistaram, pensaram que era um fantasma. Ficaram apavorados e gritaram de medo. E logo Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. O que é que Jesus quis mostrar com isso? Que nesse mar da vida, que assusta tanto, da gente se afundar e morrer afogado nele, Ele veio andando sobre as águas. Ele veio na nossa carne, na nossa vida humana, mas para vencer tudo aquilo que é medo e que é morte. Acreditando nele, ouvindo sua palavra, acreditando no que Ele está testemunhando, vivendo essas palavras e acolhendo no coração, nós vamos andar por cima das águas. E o que é que significa isso? Vencer a morte. Nós vamos vencer a morte, como São Pedro andou, depois pediu para andar e andou, só que depois começou a olhar mais para o medo do que para a confiança em Deus, do que olhar para o espelho, do que olhar para Deus, começou a afundar. É assim que acontece. Paramos de olhar para Deus, a gente começa a afundar. Mas se olhamos, não é só olhar, é acolher a palavra e vivê-la, confiar nela. Ele disse: se vocês me amam, guardem minha palavra. E eu digo: amem-se uns aos outros. Não façam diferença de pessoas. Amem até os inimigos. E ele deu testemunho disso. Por isso andou sobre as águas. E a prova final de que ele andou sobre as águas, não só aquela noite, para mostrar uma lição aos apóstolos, mas ele andou sobre o mar e as águas da morte. Ressuscitou depois de 3 dias. E assim ele deu a prova de que esse mundo novo que ele quer construir começa no acolhimento do nosso coração. Olhar para quem? Olhar para Deus. Para Deus. E como vou olhar para Deus? Ele mandou o seu Filho. Mas ele não está aqui visível. Mas ele disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós iremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Acolhendo a palavra de Deus e vivendo no coração, Deus está morando no meu coração. E assim mora no coração de cada um. Por quê? Porque Jesus diz outra palavra: o que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazem. Queremos ver Deus? Não fique procurando olhar não sei aonde. Olhe para si mesmo e olhe para cada próximo. Aí eu vejo Deus.
na fé, o Deus escondido que está lá. Essa palavra é de Deus, para não irmos muito longe, nós a recebemos. A fé cristã, a fé em Jesus, e a fé em Jesus nos fez nascer de novo. O batismo é o sinal do acolhimento da palavra de Deus com fé. Porque para ser batizado, a primeira pessoa tem que ter fé. Né? Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Batize. Não falou para batizar primeiro sem saber o quê? Sem saber. Ah, mas uma criancinha. Os pais devem saber. Porque vão educar aquela criancinha. Deve saber as palavras de Jesus. Porque é elas que vão fazer andar sobre as águas do mar. Vencer a morte, vencer o mal e construir um mundo novo. Que Deus veio reconstruir através dos seus filhos. Jesus não, a palavra de Deus do profeta disse, não disse? Deus não vai abandonar o seu povo. O Senhor olhou a terra do alto céu. Então, nós celebramos hoje aqui 177 anos da existência desta comunidade. Sem dúvida, não das mesmas pessoas. Em 177 anos eram outras pessoas que passaram por aqui. Mas todas elas com a mesma herança. Qual a herança? Ouviram dizer sobre Jesus, acreditaram nas palavras e no exemplo da vida dele, foram batizados, formaram uma comunidade cristã. E nós somos herdeiros desta comunidade. Para quê? Para que também nessa geração, como dizia o profeta no final, nessa geração, aquilo que outras nos trouxeram, nós possamos passar para aquelas que vêm, até a hora que Deus sabe. E que a gente não negue esse dom de Deus para aqueles que vêm depois de nós. A gente não negue, porque esse é o maior dom de Deus para nós. Se nós agradecemos hoje 177 anos da paróquia de Nossa Senhora da Penha em Maranguape, nós estamos agradecendo as pessoas, Deus nas pessoas que fizeram esses 177 anos de comunidade. É isso. Em que muitos já estão no céu. A comunidade de Maranguape já tem uma parte com Jesus no céu. Tem essa que caminha e até Deus sabe aquelas que virão depois, a partir também de nosso testemunho. Porque o testemunho de outros nos chamou. E o nosso testemunho chamará outros que vêm. Até quando? A sabedoria de Deus é que sabe. Mas Ele quer, através daqueles que Ele reúne no nome de Jesus, ser como Ele disse, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para esconder, mas para pôr num lugar alto, para iluminar os outros que estão longe. Nossa vida, nosso testemunho de viver o amor de Deus entre os irmãos, é o testemunho de luz que pode tocar os corações das pessoas. Celebramos hoje o Santo Cura d'Ars, um pobre padrezinho, trabalhador da roça, que não teve muito estudo e que Deus chamou para ser padre, na França, do século XVII. E o que é que ele fez de tão extraordinário assim, para a gente chamá-lo de o Santo Cura de Ars, o pároco da cidade de Ars? O que ele fez? Ele respondeu seu sim a Deus. E respondendo seu sim a Deus, entrou numa dificuldade, porque para ser padre ele tinha que estudar até latim, e para se preparar, e todos os estudos da doutrina, da fé, se preparar para ser padre. E foi com muito esforço que ele fez isso. E ele se preparou, e foi feito padre. E o bispo mandou por uma aldeia, uma cidadezinha,
que era perdida no fundo da França. E ali ele se doou e se dedicou, porque um padre é feito para o povo, para reunir o povo, para fazer a enfermaria de Deus. Como? Pregando a palavra de Deus, batizando, realizando a Eucaristia. É para isso. O padre, como dizia São João Paulo II, é um homem para os outros, não é para ele. Tanto que não formou nem família para ele. Para fazer a família dos outros, a comunidade. Não é? E ele se doou. Mas se doou atendendo as pessoas, as confissões, visitando os doentes. Ele começou a ser muito conhecido, porque era um homem muito simples. Tinha o coração cheio de Deus. E as pessoas que o procuravam, ele dava conselhos que muita gente, que até estudou em universidade, não saberia dar. Tanto se conta que alguns padres e outros, gente culta que veio de Paris, foi para a Ars para se confessar com ele. Porque ele dava o conselho certo, na hora certa, para o que a pessoa queria. O quê? Fazer aquilo que Deus queria realizar com o seu povo. Até hoje, é um lugar de peregrinação. Até hoje, muitas pessoas, quando vão lá e conhecem o testemunho do que ele deixou, se convertem a Deus, se sentem chamados por Deus a fazer um caminho muito simples, humilde, acolher no coração a palavra de Deus e começar a viver no amor a Deus, no amor ao próximo. Mas isso não muda o mundo precisa mudar de tantos problemas, é o que muda, o resto não muda. Se não mudar de coração humano, não muda. Ele dizia, tire um padre de uma comunidade e deixe sem padre nenhum, pregação do evangelho nenhuma, não vai demorar. Ali eles vão começar a viver como os brutos. É interessante. E ele dizia, por quê? Porque faltava o que ele estava dando, o que ele deu. Meus irmãos, agradecemos a Deus. Nós nem sempre temos consciência do valor do presente que Deus nos dê, da gente ter fé. Ser cristão, com todas as dificuldades que nós temos, mas Deus faz a nossa vida muito mais iluminada, muito mais equilibrada do que quem não tem a Ele. É isso que Ele veio fazer. E é isso que Ele quer que nós também hoje, ou padres, ou comunidade junto, e cada um, sejamos instrumentos de Deus, para que esse testemunho, essa palavra, essa graça de Deus, contagie outras pessoas. Eu me lembro dos anos atrás, quando nós estávamos no Covid, e que era tudo tão perigoso, de se encontrar uma pessoa com outra, de passar a doença uma para outra, contagiar. Eu me lembro que celebrei uma vez aqui, acho que todos estavam de máscara, não é? Por isso, para não passar a morte para os outros. Que a gente continue fazendo isso. Não com as máscaras da Covid, com isso também, cuidando da saúde física, mas cuidando da saúde humana, espiritual. Não passemos para os outros o que é morte, passemos o que é vida. Não passemos para os outros o que é guerra, passemos o que é paz. Não passemos para os outros ignorância, mas verdade. Não passemos para os outros escuridão, mas luz. E é Jesus é que nos dá. Ele que alimenta em nós tudo isso. Por isso nós agradecemos a Deus, pelo que somos pessoalmente, pelo que somos juntos. E Ele prometeu, onde 2 ou 3 pessoas, bastaria 2 ou 3 pessoas, estiverem de coração unidas no meu nome, eu estou ali no meio deles. Podemos dizer que nós somos aqui muito mais do que 2 ou 3. Se nós estamos aqui, unidos no nome de Jesus, de verdade, todo de coração e de fé, quem está no meio de nós?
Como que a gente diz no começo da missa? O Senhor esteja convosco. Assim seja.